Vai construir ou reformar? Venha conhecer a construtora Krenkel. O seu projeto começa aqui. A construtora Krenkel é especializada em reformas do mais simples ao acabamento alto padrão. Traga o seu projeto hoje mesmo para a construtora Krenkel, Rua 500, número 129, telefone 47992288064. Construtora Krenkel. Apresentamos essas delícias da Padaria Sonho e Café, que tem uma grande variedade de bolos, tortas e doces, pão sempre fresquinho, salgados e lanches. No seu café da manhã, na hora do lanche ou no fim de tarde, com seus amigos ou a sua família, Padaria Sonho e Café, Avenida Palestina, esquina com a Rua Panamá, no bairro das Nações, em Balneário Camboriú. O Supermercado Cardoso tem os melhores preços de Camboriú. Uma grande variedade de produtos de higiene pessoal, limpeza, frutas, verduras, carnes, padaria, com pão francês a R$ 7,99 e também confeitaria. Entregamos suas compras, gás e água. Aceitamos todos os tipos de cartão de crédito e débito. Supermercado Cardoso, Rua Rio Amazonas, 656, bairro Rio Pequeno, Camboriú. Fique em casa, mas se for sair, venha conferir os tradicionais, saborosos e inconfundíveis lanches do Madrugadão. De segunda a domingo, com horários diferenciados no almoço ou na janta. Madrugadão Lanches, sabor em tudo que faz. Avenida Atlântica, 4040, esquina com a 3.700. Madrugadão Lanches, sabor em tudo que faz. Olá, minha gente, eu sou Sandro Miranda. Olá, minha gente, eu sou o Gilberto Luz. E queremos convidar você para participar de segunda a sexta do Bom Dia BC. Trazendo informações de Balneário Camboriú e de toda Santa Catarina. Sempre das 9 às 10 da manhã. Esperamos você. Vem com a gente. Decorar ambientes planejados. Você planeja, nós projetamos. Fazemos tudo em móveis planejado. Quarto, cozinha, banheiro, instalação comercial, sala, área de serviço, escritório. Qualidade e o melhor preço você encontra aqui. Ligue agora, 47996783574. Decorar ambientes planejados. Boa noite, gente linda, gente bonita que nos acompanha pela RISC TV ou pelo canal do meu querido e amado Edson Renato Dias, também conhecido como Periquito. Boa noite, meu prefeito. Boa noite, Sandro. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui mais uma noite, mesmo hoje sendo um dia tão especial que é Dia dos Namorados, né? Quero mandar um beijo, né, muito especial aí para minha namorada, Sabrina, né, e para todos os casais aí que, né, hoje comemoram esse importante dia. Claro que Dia dos Namorados, né, Dia dos Pais, das Mães, eu sempre falo, tem que ser todos os dias, né? Todos os dias. Mas ter um dia especial para comemorar é importante. É importante, com certeza. É nós estamos vivendo nesse momento, eu posso dizer, um ano do Dia dos Namorados muito atípico, porque ainda estamos aí convivendo, ou pelo menos tentando aprender a conviver com o Covid-19. É. E eu convidei hoje nosso querido Periquito para a gente bater um papo a respeito disso, Covid-19. É preocupante tudo o que está acontecendo, não só no país, mas no mundo, mas principalmente aqui na nossa região, na nossa casa, onde estamos. A minha preocupação é, estamos chegando no inverno, e inverno já por natureza, as situações de gripe respiratória sempre se agrava muito, e aí?
como vamos fazer? Nós não temos, pelo menos até agora, nesse momento, testagem suficiente. Não temos, na minha concepção, leito suficiente. E eu não vejo, Edson, um mover do poder público se preocupando com o que está ainda por vir. É assim, né, Sandro? Nós estamos vivendo um novo tempo, né? Um novo tempo, né? Um novo momento. É claro que fica cansativo toda hora, né? Vai fazer uma live e vai falar do Covid, né? Abre lá um jornal aqui na RISC ou numa outra empresa, o pessoal está falando do Covid. Tem gente que é negativista, né? Que pensa que não existe o Covid. Tem gente que tem medo até de forma excessiva do Covid. Tem gente que compreende, que observa, né, que já vem acompanhando. E qual é o nosso papel, né? O papel como pessoa pública? O nosso papel como pessoa pública é conseguir tentar esclarecer esse desencontro de informações que existe. Existe um desencontro muito grande de informações. Embora não sejamos técnicos da saúde, né, eu sou técnico da área de administração pública, que é a minha formação, com pós-graduação, né, essa é a minha área, né, eu estudei para isso. Né, além de ter estudado por certo tempo direito, de ter estudado engenharia civil, mas a minha área é administração pública. E essa é a área que eu dediquei grande parte da minha vida. E a administração por natureza e a administração por formação. Mas a gente tem, né, a obrigação também de tentar resolver. E tem uma coisa que nós temos que compreender, gente. Né? São duas situações na questão que a gente está vivendo, nesse novo tempo. São duas situações. Uma situação é a gente ter as devidas precauções, né, para cuidar da nossa saúde. Né? Essa é uma situação. Tá? Encarar o Covid como uma realidade. Né, tem que encarar como uma realidade. E a outra situação é a gente pensar das ações do poder público, daí eu falo poder público esfera federal, estadual, municipal, para que nos dê condição de a gente fazer esse enfrentamento com o Covid. Então esse seria um resumo do resumo do resumo. Né, de o que a gente precisa para a gente poder ter a condição de fazer esse enfrentamento e de poder passar por essa fase. Como eu sempre tenho dito, a gente vai passar, a gente vai vencer. Só que as autoridades não podem vacilar. Né, uma cidade igual a Balneário Camboriú, ela não pode continuar não tendo a testagem. Não pode. Não pode ser somente para quem algumas pessoas imaginam que vão testar. Não é jogo, eu sempre disse desde o começo, desde quando começou, desde do início de março, né, vamos parar com essa quantidade excessiva de marketing, com essa quantidade excessiva de desculpa. Está na hora da administração começar a ter atitudes mais concretas. Está na hora do prefeito e a equipe dele jogar mais claro o jogo. Tem que botar mais leitos de UTI, nós temos só 20 leitos até hoje. Quantas pessoas nós temos aqui em Balneário Camboriú? Eu não vou botar Bombinhas, não vou botar Itapema, não vou botar as outras cidades, mas Balneário Camboriú, 220 mil pessoas que moram aqui. Ah, mas não é obrigação da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Você tem que avaliar onde é que as pessoas vão ser atendidas. O atendimento não pode ser negado. Casa de saúde não pode negar atendimento. Então, só essas duas cidades, são 220 mil pessoas que vão disputar 20 leitos de UTI de Covid. Você acha que é suficiente? Né? Sem testagem, sem o controle dessa situação, Sandro. Então, é preocupante. Eu digo o seguinte, eu não acho, eu tenho certeza absoluta que agora, com a queda das temperaturas, o número de pessoas com os assintomáticos vai começar a aparecer sintomas e vai ser problemático. Deixa eu mandar uma boa noite para o José Roberto Dias, mandou uma boa noite para a gente, a Daniela Beducci, boa noite. O Bocão? Que legal. O Alan Lemos, ele diz assim, boa noite, amigo Sandro e meu futuro prefeito Periquito. Obrigado. Também está assistindo, está com a gente boa aqui noite. O senhor Edson Kratz, conhece, não? Opa, que legal, que legal. Boa noite, Edson. Bem-vindo, Edson. Tenho muito respeito por ele, já falei no outro programa com o Pavan. Né? Então, qual que é o negócio? Né? Você comerciante. Né? Tem uma gama de pessoas que estão hoje com os comércios fechados, que já fecharam e não vão abrir mais. Né? Basta andar pela cidade, mas tem aqueles que estão persistindo. E eu sempre falei, né? Até você vai passar por isso, né? Porque daqui a pouco as pessoas não, né? Tomara que não aconteça, vamos bater na madeira aqui, né?
né? Mas podem não ter o recurso para pagar a propaganda que fazem contigo. Verdade. Então tem gente que está persistindo. Para essas pessoas que estão persistindo, né, o que tem que acontecer? O poder público ele tem que ter atitude. Não adianta a prefeitura ficar com dinheiro no caixa e quebrar a cidade. Não adianta a prefeitura ficar rica e o povo ficar pobre. Eu até quero abrir um parênteses aqui, te agradecer, porque nesse período que tu teve trabalhando ali com o nosso senador, Dário Bering, eu sei que tu foi um dos caras que lutou e através do senador conseguiu trazer recursos aqui para a cidade de Balneário Camboriú e para o nosso hospital. E muita gente não sabe disso ou faz de conta que desconhece. Não, e ainda tem alguns que estão na folha da prefeitura, né, porque tem muita fake news, né, infelizmente, eu acho que um governo sério ele não faz fake news, ele não permite que seus militantes façam fake news. Se isso é um governo sério, eu creio que ele joga de forma clara. Não pode ser lobo em pele de cordeiro. Exatamente. Tá? Então, às vezes, a gente paga um preço por a gente falar aquilo que a gente entende. Só que a gente é autêntico. A gente fala realmente. Se eu tiver que brigar contigo aqui, eu brigo contigo diante da Câmara, fora da Câmara, como for. A gente tem essa condição. Claro que a gente sempre preza o bom relacionamento, a gente quer sempre trabalhar de forma propositiva, mas nós temos opinião, nós temos entendimento. Sim, né? Quem nos acompanha sabe disso. Agora não adianta vir aqui na frente fazer de santo e por trás fazer fake news. Isso não é legal. Eu acho que isso não representa, né, seriedade. Mas enfim, a minha preocupação, né, até quando o governo do município de Balneário Camboriú vai ficar jogando a culpa no governo do estado? Vai ficar jogando a culpa no governo Bolsonaro? Até quando? Até quando o governo de Balneário Camboriú, que tem mais de 200, quase 300 milhões de reais no caixa, vai deixar de abrir mais leitos de UTI? Até quando o governo, que tem quase 300 milhões de reais no caixa, vai guardar esse dinheiro para quê? E vai deixar de fazer os testes para as pessoas. Até quando, Sandro? Mas deixa eu só tentar te concluir esse raciocínio. Até quando o governo que administra Balneário Camboriú, eu estou falando, não é para mim, eu estou falando para você que está me vendo, inclusive para você que participa do governo. Porque ninguém está imune, pensa que só porque está no governo está imune, muito pelo contrário, teve índices, né, interessantes de pessoas contaminadas dentro da administração pública, né, dentro do serviço público, não vou nem falar da administração, do serviço público. Até quando a nossa cidade não vai ter câmeras que medem a temperatura das pessoas nas ruas? Nos grandes centros comerciais, na porta de supermercados, até quando nós não vamos ter totens para que as pessoas possam passar álcool gel por onde estejam andando e que possam, né, através de um pedal, sem tocar na estrutura, para poder se precaver? Tu tá me entendendo? Coisas simples. Coisas simples, ô Sandro. Prometeram máscara, não entregaram. Prometeram um monte de coisa, não entregaram. A gente acaba ficando indignado. Eu tenho dito, eu não quero ficar discutindo isso, né? Mas não tem como não discutir, porque o meu medo é que amanhã, daí fica uma queda de braço e uma teimosia e tem que ter coragem para tomar atitude. E a gente já viu diversas vezes que tem um problema aqui de atitude nessa cidade, né? Por falta de ação do poder público. Vocês já pensaram se tiver que fechar a cidade de novo? O Osnelli está perguntando aqui, ó, cadê os 159 mil e as máscaras? 159 mil testes e as máscaras, cadê? O mais triste disso, eu não assisti, mas me contaram que numa live que o excelentíssimo prefeito fez há poucos dias, ele contou que o tratamento dele foi usado um medicamento, não hidroxicloroquina, o azitromicina. Só que quando o cidadão está indo lá no hospital, sabe o que eles estão dando para o cidadão? Não sei. Dipirona. Eu vou dizer para vocês, né, gente, é complexo, tá? E outra coisa que me deixou enfurecido, tá? Edson, foi que quando o excelentíssimo, ele né, não que eu esteja desejando mal, mas quando ele foi positivo para o Covid, na mesma semana a esposa, o pai e a mãe fizeram o teste. Se eu for lá hoje tentar fazer o teste, eles não me permitem fazer o teste. Eu vou dizer assim, ó, o morador do centro da cidade, que mora, né, que tem uma boa condição financeira, né, que tem uma boa estrutura familiar, né, ele pode pensar assim, porra, vamos falar de novo nesse Ruth Cardoso só com 20 leitos, nós não queremos saber disso, porque nós temos Unimed ou nós temos particular. Então eu vou lhe dizer. Para você ver que isso aqui, né, o Covid veio e ele atravessa classe social.
Sim, sem Ele dúvida. atravessa a classe social. Ninguém está protegido. Eu vou lhe falar qual é a estrutura, então, além do RUT em Balneário Camboriú. A Unimed tem 17 leitos de UTI. E se o doutor Humberto Dávila puder me corrigir, caso eu esteja errado, na minha próxima fala eu corrijo. Né, o doutor Humberto Dávila, que é um querido, que é nosso amigo. O Hospital do Coração tem 11 leitos de UTI. O Ruth Cardoso tem 20 para o Covid e 10 para as comorbidades normais. Esses leitos da Unimed, os 17, acredito que atendem também outras comorbidades. Sim. Os do Hospital do Coração também acredito que atendem as outras comorbidades. Então nós temos, em média, pode ser que eu erre aqui por alguma coisa, né, em torno de 58 leitos de UTI em Balneário Camboriú. Agora aumentou de 20, foi para 58, você viu? E sabe quanto é que dá 58 percentualmente diante da população aqui da só Balneário e Camboriú? Não vou botar as demais cidades. Sabe quanto dá de percentual? 220 mil pessoas. 0,03%. Não dá nem 0,5%. Meu Deus. Não dá nem 0,5%. Ah, mas sempre foi assim, nunca teve lei de UTI. Pode fazer essa fala para mim. Faz essa fala. Nós estávamos discutindo aqui Faz antes de essa começar fala. o programa e eu falei que o Covid foi algo que trouxe à tona um problema que já existia. A gente não tinha leito de UTI. E, claro, o Covid, ele manifestou isso não só em Balneário, mas no mundo inteiro. Faz essa fala para mim. Sempre teve problema de lei de UTI, né? Exatamente. Sempre teve problema de lei de UTI e o Covid ele veio para deixar uma herança. E para chamar a atenção de você que está na sua casa, porque você só soube que não tinha lei de UTI, você só soube quando você precisou e não teve. Mas a maioria, né, ou uma grande parte da população que não precisou, ou tem plano de saúde, ou tem uma boa condição financeira, eles acabam não passando pela situação que passa as pessoas que não têm plano de saúde e que não têm estrutura financeira. Né? E quando é que foram abertos leitos de UTI públicos em Balneário Camboriú? Aí foi na tua gestão. Quando é que foi criado leitos de UTI neonatal, leitos de UTI adulto? Quando é que foi construída a saúde 24 horas na cidade? Só que quando eu criei, o povo não discutia isso. Tu não discutia nos teus programas. Não. Vocês não cobravam isso. E a gente lá atrás já estava fazendo. E, no entanto, no momento em que a gente se apresentou em diversas vezes falando sobre isso, o povo não queria saber de saúde. E não houve gestão tão preocupada com saúde quanto foi na tua gestão. Tu tá entendendo? Isso com erros, com acertos, não, mas tu tá compreendendo? É fato. Por mais que eles queiram falar aí, tu se preocupou, tu fez lá o 24 horas da Barra, que se não fosse a Barra, quantas pessoas já teriam morrido? Meu Deus do céu. Eu não estou falando só de pessoal de Balneário Camboriú, mas os acidentes que acontecem Eu fiz passava ser humano, não é título de eleitor e nem comprovante de residência. Exatamente. O nosso UPA das Nações, demoraram 3 anos para abrir, mas foi aqui, foi ele que fez. Se não tivesse feito, se levaram 3 anos para fazer então, 10 anos. Mas... E até quero fazer aqui, abrir um adendo, porque o excelentíssimo, eu não tenho nada pessoal contra o Fabrício de Oliveira, mas eu sou um cara que eu gosto de verdade. Se você falar a verdade, eu nunca vou fazer nada, mas contra fatos não há argumentos. Eu falo isso todas as manhãs aqui no meu jornal. O problema é o cara ir para televisãozinha, fazer um videozinho, maquiagem bonitinho e dizer assim, depois que passar isso aqui, nós vamos inaugurar o UPA do município. Mentiroso. Esse negócio está pronto desde o começo do ano, esperando a época de eleição para abrir, para fazer nomezinho, cara. Teve que transformar lá no centro de Covid por causa da epidemia, porque já estava pronto aquele negócio lá. Eu tô cansado de mentira nessa cidade, gente. Tá na hora de a gente começar a falar a verdade. Eu não tô aqui com paixão política, não. Eu sou cidadão, eu não tenho plano de saúde. Se eu ficar doente, é pra onde que eu vou? Aí o cara quer se fazer. Tava com aquela merda pronta lá, cara. Seja macho e fala. Desculpa, eu fico nervoso com esse negócio aí. Fico nervoso mesmo. A minha preocupação, né? Eu compreendo o teu nervosismo, né, mas eu acho que o diálogo e o caminho da conversa é o melhor caminho. Né? Só que tem hora que a gente se indigna, eu compreendo a tua indignação, porque é muito marketing e pouca ação.
É muito mimimi deixar o PA da Nações aqui, o UPA da Nações, fechado 3 anos e pouco, e dizer que a culpa era da escada, que era da rampa. Gente, nem ia ter e nem vai ter atendimento no piso superior. Só se eles botaram agora só para dizer que ia ter, entendeu? Não existe. Isso ali era para carregar o carrinho de esterilização, para fazer esterilização dos materiais. Né, no piso superior, que é onde tem o andar administrativo. O atendimento para o povo é todo ali embaixo. Daí ficaram com isso e o povo acabou acreditando nisso. Olha o tamanho daquela casa. Olha a importância que tem hoje para o bairro Nações e para a região central. E ficou 3 anos e meio fechado. Eu acho que isso é muito triste, né? Essas mentiras. É igual hoje, né, o vice-prefeito fazendo um vídeo como se ele estivesse construindo a ponte da BR-101. Chega a ser patético, vice-prefeito. Chega a ser patético. É muita mentira. Né? Não tem uma obra nova na cidade, e não estão cuidando nem do povo agora na questão do Covid, com praticamente 300 milhões de reais no caixa. Né? O vice-prefeito não sabe nem como é que é a história, né, que aconteceu, ele não sabe fazer uma narrativa, desafio ele, né, de como é que a ponte surgiu, de como é que aconteceu para a gente conquistar as 2 pontes. O que eu tive que fazer no tempo que eu estive como prefeito para fazer a autopista litoral, que hoje pertence a Arteres, né, que é a concessionária da BR-101, para a gente conquistar essas pontes? Ele não sabe fazer essa narrativa, porque ele não participou de história nenhuma. A única participação que a prefeitura, que o governo atual teve, foi a de criar a dificuldade de tirar a elevatória de 3.700 para atrasar a ponte que já podia estar pronta. Isso é verdade, quem mora na Barra sabe disso. Os acessos já estavam todos prontos e eles não liberavam, não conseguiram liberar nesses 3 anos e pouco, tá? A elevatória dali, criaram todas as dificuldades, né? E só atrasaram a obra. E tem uma coisa, né, se for necessário, eu acho que é interessante, porque as verdades sempre têm que ser restabelecidas, né? Eu fiz um contato hoje com a Arteres e vou buscar os documentos até para entregar para a imprensa séria. Eu sei que esses que estão na folha de pagamento ou que estão nas empresas que dão suporte para a administração não vão falar, porque não falam. Entendeu? Não vão falar. Eles não têm compromisso com a verdade, eles têm compromisso com o governo, né? É assim que funciona. Né? Que a outra coisa tem que ser revista, inclusive o Ministério Público deveria avaliar isso, né? Quais são os tipos de notícias que estão sendo dadas. Não é combater, é falar o que é certo, o que é ruim, o que é bom é bom. Não tem governo que vai ser 100% bom, não tem governo que vai ser 100% ruim, né? Só o fato de querer acertar eu acho que já é muito importante, mas viver de mentira e de falsas verdades eu creio que não é o caminho. Então, como eles fazem, como hoje o vice-prefeito fez com um vídeo lá na ponte da BR-101, que ele não conhece a história nenhuma, ele não sabe de nada do que aconteceu ali, né? E estava ali fazendo de conta como se a obra fosse do município, da prefeitura, da administração deles, né? E da mesma forma que eles deixam de agir, que deixaram essa casa de saúde aqui parada todo esse tempo, que isso é muito triste, Sandro, isso é muito triste. Eu quero saber assim, ó, né? Por que não compraram os testes? Por que não investiram na compra dos testes? Falaram que compraram, parece que veio da China, ficou trancado não sei aonde, daí diz que não compraram, que não pagaram, ninguém sabe se pagaram ou não pagaram, ninguém sabe. Ninguém sabe dizer isso, porque eles vêm na imprensa e dizem que não pagaram. Mas a China mandaria sem pagar? Ou eles usaram alguém para intermediar essa compra? Que história é essa? Essa história merece ser esclarecida. Só que nós estamos chegando aí a 100 dias, ou já ultrapassando 100 dias, desde o início das medidas restritivas e de isolamento, e a gente ainda não tem testagem para a população. Como eu falei, eles ainda não entraram na casa das pessoas para ver nem a temperatura das pessoas. Eles não têm uma atitude proativa, não estão preparando a cidade para a gente vencer, nós precisamos vencer, o comércio precisa voltar com energia. Ainda, além disso, além de não montar as estruturas necessárias para que o comércio não volte a ter a ameaça de fechamento, eles ainda estão indo lá fechar comércio, porque não consegue somente orientar, não consegue colaborar com o comerciante. Não consegue saber que nós estamos com todo o pessoal da hotelaria parado dentro de casa, que nós estamos com os barmans, com os garçons, que é uma gama muito grande de profissionais, ambulantes, muita gente aí que está passando necessidade e não tem um projeto de cunho social.
Só tem história, história, história. Gente, eu vou dizer para vocês, a minha vida eu vou tocar. Eu vou tocar participando de eleição ou não participando de eleição, ganhando eleição ou não ganhando eleição. Agora vocês vão viver o resultado daqueles que vocês escolherem. E esse resultado que nós estamos colhendo hoje, ele é muito aquém do que nós necessitamos. Porque se um governo ele não se preocupa nem com a saúde do seu povo, ele vai se preocupar com o quê? Por que ter 300 milhões de reais nos caixas e não botar mais leite de UTI? Vai receber agora do programa, eu falei isso na live que a gente fez com o Pavan, vai receber agora do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 17 milhões de reais. O prefeito ouviu ele dando uma entrevista dizendo que os 20 leitos de UTI custam para ele 800 mil por mês. Custam para o município. E daí eu fiz aquela conta dos recursos que, com a participação do senador Dário Berger, com o nosso trabalho, a gente conseguiu fazer com que o Ministério da Saúde mandasse que a habilitação de 9 leitos